Fala galera, tudo bem? O Bayern é campeão, aliás, Bayern campeão da Tríplice Coroa, né? Grande temporada 2019-2020 do time do Hansi Flick, espetacular. E um título que serve para coroar isso, né? Acho que é um título justíssimo para coroar essa brilhante temporada do Bayern. Um ano de 2020 impressionante. Se a gente for pensar o nível que o time atingiu coletivamente, a forma como conseguiu atropelar muitos dos adversários na Champions, na Bundesliga. E na final, diante do PSG, um bom jogo, que acho que foi jogado num nível muito alto de exigência física, técnica, tática. Acho que foi uma bela de uma final. Pode não ter sido tão aberta quanto de repente você imaginava, mas acho até que foi um jogo que no primeiro tempo teve chances para os dois lados. Eu achei um ótimo jogo, de uma maneira geral. Principalmente o primeiro tempo. No segundo tempo, o PSG já teve mais dificuldades para reagir, já teve mais dificuldades para competir, principalmente a partir do momento em que ficou atrás no placar. Tem a ver com uma desorganização, com uma perda de intensidade, com as substituições, mas acho que principalmente tem a ver com o Bayern sendo um time muito difícil de bater, de disputar, de aguentar, batendo de frente, encarando de frente por 90 minutos. E aí acho que tá o grande mérito do Bayern ser esse time de uma intensidade tão alta, num nível, né, tão forte para pressionar, tirar o adversário da zona de conforto, criar chances e se colocar no campo de ataque. E aí, claro, a gente vai entrar no cara que pra mim foi o dono da final, foi o melhor jogador em campo, o Thiago Alcântara. O Thiago Alcântara pra mim fez uma final assim maravilhosa, o tipo da atuação que é para ficar marcada na história aí do torneio. Quando a gente vai falar de grandes atuações em finais de Champions, essa de 2020 precisa ter o nome do Thiago do lado, porque o que o Thiago Alcântara fez foi uma enormidade. Convido você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação também, deixa aí a curtida no vídeo e o seu comentário, para você quem foi o cara do jogo, para você, o título ficou em boas mãos com o Bayern, acho difícil discordar disso, porque foi uma temporada muito boa. Pro PSG, o que ficou faltando, né? A melhor campanha da história do clube dentro da Champions, batendo na trave, chegando à final e jogando, acho que jogando dentro do que dava para fazer, uma boa final na maior parte do tempo. E aí acho que vale o destaque também, em especial para o Ander Herrera, uma bela de uma partida que fez no primeiro tempo, principalmente. O Marquinhos também fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo já sofreu um pouco mais. Acho que a partir das substituições no segundo tempo o PSG perdeu um pouco do fôlego, do encaixe e da necessidade, né? A exigência é muito alta mesmo. Então vamos tentar pegar um tópico aí de cada vez. Se a gente for começar pelo começo, vamos começar falando do primeiro tempo, e acho que o PSG conseguiu ser um incômodo pro Bayern, principalmente no que tinha a oferecer, que era qual era a grande história do jogo, né? Além de um jogo que exigiria muito do comportamento com e sem bola, então sem a bola, intensidade para pressionar, sufocar, fôlego, coordenação, com a bola, capacidade para superar isso, correndo riscos, tomando sustos, mas superando. E acho que o primeiro tempo é muito resumido assim: erros de passes ou passes no limite ali, que por muito pouco não geram uma chance clara ou até geraram, mas ao mesmo tempo essa confiança de saber que isso é necessário para você conseguir quebrar uma marcação e gerar vantagem a partir disso. Para mim, nada resume mais o futebol de alto nível atualmente do que essa disputa entre pressionar e escapar de pressão. Isso para mim é o grande símbolo do futebol mundial do mais alto nível hoje. É você ter fôlego, coordenação para pressionar, incomodar, morder, castigar o adversário em qualquer faixa do campo, mas você saber que o adversário vai fazer a mesma coisa com você. E aí você vai ter que ter muita frieza e qualidade para iniciar essa construção de jogadas lá de trás. E o primeiro tempo é muito isso, dos dois lados. E por isso as peças que eu destaquei, né? Por isso, de um lado, um Thiago Alcântara que foi brilhante, dando pausa num time que era pressionado, que tinha o PSG mordendo, atacando, pressionando. A bola chegava ao Thiago Alcântara, parecia que o jogo estava em outro ritmo. Parecia que ele estava num ritmo por conta própria ali, jogando no ritmo dele. Fosse para girar em cima da bola, para achar a jogada do outro lado, passes longos, passes curtos, rompendo linha de marcação. Foi uma exibição de gala do Thiago Alcântara. Não é aquela exibição que vai chamar a atenção. As chances claras foram criadas por ele. Ele foi o cara que chutou mais a gol, que deu passe para finalização. Não, mas não era essa a função. Era justamente dar essa calma, essa tranquilidade para um time que era pressionado nos momentos em que tinha a bola. E que teve dificuldades no centro do campo. Teve dificuldades em diferentes faixas do campo. O Goretzka sofre no início do jogo. O Gnabry não fez uma final à altura das partidas anteriores. O Coman demorou a levar vantagem no setor do Kehrer, que começou, a primeira parte do primeiro tempo é dominada pelo setor ali,
pelo Kerr, contra o Alphonso Davies, que também sofreu na final, não fez uma boa final, ou boa parte da final, não na altura que a gente se acostumou a ver. Então, assim, foi uma final que o Bayern também teve as suas dificuldades. Além da velocidade do PSG para tentar acelerar pelo lado que tinha as costas do Kimmich como um fator. O Kimmich é um jogador que costuma ter uma influência muito grande no jogo, seja na lateral ou no meio campo. Mas no primeiro tempo, defensivamente, era um desafio. É verdade, ele se recuperou bem em vários dos lances para bloquear finalizações, para conseguir retardar a jogada adversária, mas era um setor que o PSG tinha ali como uma clara ameaça ao gol do Bayern. Tanto que o Neuer precisa trabalhar, e trabalhou, e mesmo quando não estava valendo, fez defesas monstruosas, aí é outro capítulo, né? O nível do Neuer, a longevidade do Neuer num nível tão alto também, um goleiraço, sem dúvida nenhuma, um dos maiores da geração dele, desses tempos modernos também, até pela leitura, muitas vezes da cobertura para sair, porque um jogo de pressão exige que você agrupe o time. Essa compactação vai pedir que você, se quer pressionar lá em cima, você tem que subir a linha de defesa. Então o espaço entre linha de defesa e gol fica maior. O goleiro acaba tendo que ter essa noção para sair e cobrir essa área. E isso o Neuer faz já há muito tempo, né? A Copa de 2014 foi muito famosa por conta disso, dessas leituras de coberturas, de sair como esse cara da sobra. Então era um jogo que tinha isso. O Bayern tentando implementar o jogo dele e o PSG tendo uma enorme ameaça, que era a ameaça pela qualidade individual para atacar em profundidade, lembrando dos alertas dos jogos anteriores, né? O Bayern tinha sofrido em profundidade contra o Barcelona e contra o Lyon. Você vai falar, sofreu contra o Barcelona, mas meteu 8-2, verdade. Mas mesmo assim, a dificuldade para lidar com isso estava nítida durante o jogo. Mas aí, diante do PSG, eu acho que foi um cenário diferente. O Bayern teve dificuldades, mas não foi pelo mesmo fator dos jogos anteriores. Não, foi porque é muito difícil parar o ataque do PSG. Assim como o Di Maria deu trabalho do outro lado também. O André Herrera cria 2 chances claras no primeiro tempo, né? Então o PSG tem chances, poderia ter saído na frente. Aí tem muito do detalhe dentro de uma final de alto nível. É o detalhe de uma saída que não vai encaixar, ou de um passe errado perto da sua área, ou de uma definição, ou de uma decisão que você toma errada na hora de finalizar uma jogada. E a gente viu vários lances em que o próprio Coman, que seria o autor do gol do título, começa a levar vantagem, mas define mal a jogada. Tanto que eu falei, ele demora a levar vantagem pelo setor dele. Quando o jogo vai para o intervalo, e aí tem um ponto importante, né? Que até para entrar no que eu citava, né? O Bayern tentava fazer uma marcação com os seus 2 pontas, Gnabry e Coman, tentando marcar os atacantes, com os zagueiros do adversário, com os atacantes, né? Thomas Müller e Lewandowski marcando por dentro a saída dos volantes do PSG. Então também foi uma abordagem bem específica do PSG. Do outro lado, o PSG também tentando pressionar e incomodar a saída de bola. Então, inclusive com o Marquinhos fazendo essa leitura de subir para pressionar em vários dos momentos, saindo desse papel do volante mais recuado para dar o combate mais avançado até do que os meio-campistas. E aí acho que foi muito importante a participação do André Herrera, justamente pelo que ele oferece. Porque ele virou um jogador que serviu como um desafogo, ele fez a leitura muitas vezes de como compensar na marcação do setor dele, que em alguns momentos gerava vantagens para o Bayern, ou seja, tinha uma superioridade ali, conseguia encontrar espaço para progredir ali, mas o André Herrera fez o papel com bola, fez o papel sem bola, fez uma partida bem boa. O André Herrera, que já tinha sido muito importante na semifinal contra o Leipzig também. Agora, quando o jogo vai para o intervalo, era um jogo que parecia que pedia, de certa forma, que o Kimmich fosse empurrado para o centro do campo para tentar ter um pouco menos de incômodo às suas costas e para tentar influenciar mais no jogo, dando suporte ao Thiago, que em alguns momentos do primeiro tempo parecia um cara sozinho diante de dificuldades que o Bayern encontrava. Então era um jogo muito equilibrado, em alto nível, de dificuldade, de muita força física e muita competência e muito critério tático também, e o Thiago era esse sopro de qualidade num cenário bem complicado do Bayern. Tanto que o Kimmich poderia ter passado para o meio, o Pavard poderia ter entrado para fazer a lateral, tem a questão da lesão do Boateng, acaba entrando o Sully no lugar dele, e acho até que o Sully compensa bem esse lado, acaba fazendo uma partida segura por esse lado. Depois que ele entra, o PSG já não incomodou tantas vezes aquele espaço como começava a incomodar no início do jogo, e aí no segundo tempo o Kimmich aparece um pouco mais por dentro, dando suporte ao próprio Thiago, também eliminando essas pressões, conseguindo escapar dessa tentativa de pressionar do PSG. E aí eu acho que tem também um fator que é importante. O Bayern está mais acostumado a jogar nesse nível, nesse ritmo físico, técnico, tático, nesse ritmo por mais tempo dentro dos jogos. O PSG
se desdobrou e fez uma bela de uma partida no primeiro tempo, conseguindo competir com grande destaque para os seus coadjuvantes mesmo. Não necessariamente para os protagonistas, a gente acaba olhando muito para os protagonistas, né, para as estrelas do PSG, mas embora eu acho que é um tipo, essa final exemplifica bem, assim, ela simboliza bem o que é hoje o futebol na questão de você precisar ter um nível coletivo alto para ter condição de competir. Depois que você está competindo e o jogo é muito igual, quem mais pode desequilibrar é o cara que tem mais qualidade individual. E aí o PSG tinha muito. E no primeiro tempo, enquanto o PSG conseguiu competir muito bem, as individualidades pareciam gerar uma ameaça maior. Ainda que não tenha sido a melhor partida, e não foi, nem do Mbappé, nem do Neymar, foram jogadores que de certa forma foram até limitados, o impacto foi reduzido, e aí no segundo tempo, muito pela marcação-pressão do Bayern, que começa a ganhar essa disputa de vez, então o Bayern consegue impedir que os passes do PSG saiam mais limpos, então essa bola já não chega ao campo de ataque com mais facilidade. Se chega, chega já disputada, chega já uma bola quebrada para você ter que disputar no corpo com os adversários, e aí o Bayern leva vantagem muitas vezes nisso. De novo, vale o destaque para o papel do Thiago, porque o Thiago defensivamente fez um grande jogo também. É até engraçado porque quando eu fiz o vídeo na semana passada, ou retrasada, falando aqui dos motivos pelos quais o Bayern era naturalmente encarado como favorito, eu falei sobre o possível problema que o Bayern poderia ter ao tirar o Kimmich do meio e jogar para a lateral, não pelo Kimmich ir pro lado, porque ele pode render muito bem em qualquer posição e ele é um jogador espetacular em qualquer posição, mas pela irregularidade do Thiago, muitas vezes, que é um jogador de uma capacidade enorme, mas que nem sempre está no ritmo do jogo o tempo inteiro. E isso às vezes acaba custando um pouco caro. Você pode ter o jogador prendendo um pouco mais a bola, sendo superado quando é pressionado. Nesse jogo foi exatamente o contrário. Ele estava num ritmo à parte, ele estava no universo dele ali, mas no bom sentido. No universo de quem não se incomodava pela pressão, superava a pressão, girava, escapava, passava, e ele começa inclusive a construção do lance do gol, né? Que é justamente com o Kimmich por dentro, já tendo mais influência no jogo, no andamento, na segunda etapa, ele recebe a bola por dentro num passe do Thiago, e aí o cruzamento na segunda trave gera o gol do Coman, que acaba sendo um herói de certa forma improvável pro título, né? Não era o principal candidato a isso, mas tem a história da lei do ex. Coman tem uma carreira de muitos títulos para quem tem a idade dele também. É um jogador que melhorou muito desde que chegou ao Bayern, tem velocidade, tem drible, nem sempre tem a melhor decisão, então quanto mais ele aprimorar essa decisão do que fazer no momento final da jogada, melhor jogador ele vai ser, mas já consegue um gol de título de Champions, o que não é pouca coisa. Então acho que foi um belo jogo. Um ponto importante, depois do gol, né? O PSG já não tinha mais o mesmo fôlego para pressionar, o mesmo encaixe dentro da partida, e acho que as substituições acabam quebrando um pouco disso também. Não que as ideias fossem erradas, fazia todo sentido colocar o Verratti para tentar ter um jogador que fosse capaz de superar a pressão, achar passe, ditar ritmo do meio campo. Mas Verratti não estava 100%. E o impacto acabou sendo negativo. Aí depois o Ander Herrera acaba saindo. E o Ander Herrera era o melhor dos jogadores do PSG, compensando muitas coisas e tendo muita inteligência na leitura das jogadas. Então o PSG desmorona depois do gol e das substituições. E ali fica muito difícil. Porque aí fica mais gritante essa necessidade de contar com um brilho individual para tentar voltar para o jogo. E mesmo que tivesse de onde tirar esse brilho individual, se você não tem o suporte coletivo, e aí eu não tô falando que tenha sido a culpa do Tuchel, eu não acho que seja o caso, acho que o Tuchel foi bem, inclusive nessa reta final de Champions, mas aí é uma questão em que o Bayern é superior, e que o PSG conseguiu competir durante um tempo, no segundo tempo teve dificuldade. A gente pode questionar, por exemplo, algumas opções. Por exemplo, o Choupo-Moting entrar antes, né? Entrar antes do Icardi, o que diz bastante sobre a fase recente do Icardi, talvez até condições físicas, a confiança, tecnicamente ele foi mal quando jogou nessa reta final de Champions, mas o Choupo-Moting entrar era muito mais a confiança em de novo ele causar o improvável, como fez contra a Atalanta, do que qualquer outra coisa, porque é um jogador bem mais limitado. Então nesse aspecto me chamou a atenção. Agora, também não acho que o ponto principal do PSG para a reta final do jogo fosse exatamente ter uma referência ou não ali na frente. O problema naquela altura do jogo já era muito mais uma incapacidade, uma impotência na faixa central do campo, quando o Bayern já tinha engolido o setor e já era superior nessa faixa de campo, poderia até eventualmente ter matado a partida. Mas volto a dizer, uma final de alto nível, com vários componentes que tem a ver com a tensão de uma final e tem a ver com o futebol do mais alto nível hoje, seja no momento com bola ou no sem bola, e os dois não estão dissociados, né? Eles estão ali caminhando juntos, o atacar e o defender. O PSG competiu bem,
O primeiro tempo foi muito igual, no segundo tempo o Bayern foi superior e depois do gol, principalmente, teve um controle maior dentro da partida. Volto a ressaltar, para mim, uma atuação brilhante do Thiago Alcântara, na minha opinião, o melhor em campo. Quero saber de vocês aí embaixo, o que vocês acharam sobre a final, o que vocês acharam sobre o jogo como um todo, né? Pretendo fazer algum vídeo aí nos próximos dias até para abordar um pouco mais a questão de melhor do mundo, porque eu sei que vocês adoram essa abordagem. Eu não queria que a final, que a avaliação da final fosse muito para esse lado. Eu sabia que a final tinha muito essa carga, mas é algo que eu questiono se é justo que um jogo seja o jogo para definir a posição de todo mundo sobre quem tem que ser o melhor jogador do mundo. Mas esse é um vídeo mais pra frente, de repente amanhã eu até posto sobre isso aqui no canal. Enfim, conta aí com as curtidas, os comentários, a opinião de vocês, a inscrição no canal. Um abraço, até a próxima.